hoje eu vou responder a seguinte pergunta para vocês. Val do céu, as pessoas acham o meu artesanato caro. O que eu vou fazer? Isso já aconteceu com vocês? Eu vejo isso acontecendo com muitas artesãs e isso me parte o coração. Porque quem conhece o valor, quem entende, quem está junto, quem conhece uma artesã, sabe o quanto vale aquilo que ela faz. Mas é muito comum das artesãs se depararem com pessoas que fazem essa pergunta, que acham caro, e elas acabam não sabendo o que fazer. Então, a minha missão hoje nessa live para você é responder essa pergunta. Meu Deus, Val, acharam o meu artesanato caro. O que é que eu faço? Santo dia, ateliê, bom dia, acontece sempre. Dizem na minha cara, dizem na cara da gente que tá caro. Exatamente. E a gente vai falar sobre isso. Vou trazer 3 pontos para vocês responderem essas perguntas. Uma amiga semana passada veio me falar que meu artesanato é muito caro, por isso eu não vendo. Alice, deixa só me dar uma... Aqui tem uma folha, já tem uma caneta. Eu vou anotar isso que você falou, Renata, porque é muito importante mesmo. A gente vai falar sobre isso. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Valéria Anjos, uma fono diferente. Eu sou uma fonoaudióloga que ensina as artesãs a destravarem a fala para dobrarem as suas vendas. Então, bora lá, poderosas, entender o que é caro e o que é barato. Vocês já pararam, às vezes, para pensar nisso? Então, eu quero que no primeiro momento a gente entenda o caro versus o barato. Por quê? Porque esses dois conceitos, essas duas palavras, elas são relativas. Porque às vezes o que é caro para Val pode ser barato para Creuza. A Creuza fala assim, Val, eu falo mais Creuza, pagar R$ 600 numa camisa é caro para mim. E pode ser que Creuza fala, Val, não é caro. É barato, sabe por quê? Porque essa camisa no preço cheio, por exemplo, é R$ 3.200. É uma camisa feita com algodão egípcio, numa técnica tal, só existe 3 camisas dessa no mundo. Vocês percebem que essa percepção de caro e barato é muito relativo? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado e não acreditar logo de cara. Porque o seu artesanato, como Renata falou, pode ser caro para aquela amiga, para aquela cliente especial. Ontem eu estava conversando com Ana. Ana é uma artesã laceira que mora em Juara, lá no interior do Mato Grosso. Não sei se tem alguém do Mato Grosso aqui. Eu morei muitos anos no Mato Grosso, em Aripuanã, em Colniza. Gente, é lá no fim do mundo. Então, assim, o que acontece? Ela falou assim, nossa, Val, as pessoas estão achando o meu artesanato barato. Vocês percebem que é relativo? Pode ser que tenha uma pessoa que acha o artesanato dela caro. Então, eu quero que vocês tomem cuidado para não levarem como verdade um conceito, uma ideia que é relativa. Para uma pessoa pode ser caro, para outra é barato. Então não é uma verdade por. Ah, meu Deus, se uma pessoa falou que meu artesanato é barato, é um decreto que meu artesanato é caro. Isso é um decreto não, poderosa. Muito cuidado com isso. Porque quando vocês levam essas palavras, eu sei que machuca. Eu sei que vocês levam como verdade porque é algo muito importante para vocês. Eu sei que machuca escutar alguém falando dessa forma, mas é uma verdade para aquela pessoa. Para a amiga de Renata, como Renata falou, é uma verdade, mas não significa que é uma verdade para você, que é uma verdade para o teu negócio, que é uma verdade para o produto que você faz. Então, caro versus barato são coisas relativas, então tome cuidado. Não é porque uma pessoa falou que aquilo é 100% verdade. Isso é muito importante da gente entender antes da gente saber o que a gente vai fazer, beleza? Tem um outro ponto que causa muita confusão: preço versus valor. Isso é muito importante da gente ter claro quando a gente fala sobre o nosso produto, principalmente sobre o nosso artesanato.
Artesanato, ele entra numa categoria diferente dos outros produtos, que a gente chama de commodity, digamos assim, que são aqueles produtos que estão no supermercado, que são aqueles produtos que se vendem em grande quantidade, que são aqueles produtos que estão no varejo. O artesanato, ele está num lugar diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir preço com valor. Por quê? Porque o produto de vocês, o artesanato, acima do preço existe o valor. E o que é o valor, Val? O valor é o significado daquilo que você está fazendo. Artesanato é uma peça única, independente se Bia que entrou aqui, Bia pode fazer 300 peças num dia, pode fazer 20 peças num dia. São peças que vão ficar muito parecidas, são similares, mas não são iguais. Artesanato vem da arte, é algo único, exclusivo, personalizado, feito pelas suas mãos. Tem alguém que senta ali e fica horas fazendo aquele produto. Isso está ligado ao valor, independente do preço que você venda. E quando eu falo de valor, é muito importante que você, minha querida artesã, que fica horas sentada produzindo uma peça, saiba identificar e reconhecer o valor daquilo que você faz. E não é só para repetir para você, nossa, que peça incrível, que peça maravilhosa. Mas é importante você olhar e identificar por que a tua peça é tão valiosa. Para quê, Val? Para a gente saber explicar isso para as pessoas. Porque se a gente não reconhece o valor do artesanato, a gente não vai saber dar preço. Se você não reconhece o valor, você não sabe dar preço. E quando você não sabe dar preço, quem dá o preço vai ser quem? O cliente. E aí ele olha para você e fala, tá caro. Você fala assim, tá, mas quanto que você pagaria? Ah, eu pagaria tal. E aí acaba ele dando preço no seu produto. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque aí é o cliente, Regina, que vai começar a dominar, a determinar as regras do seu ateliê. Isso é muito perigoso. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para a gente falar sobre o valor. Eu amo artesanato, gente. Inclusive, esse vestido aqui a minha mãe fez para mim quando eu tinha uns 15 anos. Eu vou soltando, porque vocês viram, né? A gente dá uma engordada normal da vida. E aí eu levo na costureira, na Dona Dora, e falo, ô Dona Dora, que minha mãe não costura mais, eu falo, Dona Dora, dá uma soltada aí nessa cintura, bota um zíper mais forte. E esse vestido, para mim, ele tem muito valor. É uma peça que eu amo demais. Por quê, gente? Porque tem significado. Foi uma peça que a minha mãe fez para mim quando eu tinha 15 anos. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. É uma peça artesanal. Eu amo tudo aquilo que é feito com as mãos. Tem um significado, tem uma história. E o produto que vocês fazem, cada produto tem um significado e tem uma história. Aqui na minha cidade, aqui do lado, em São Miguel, eu moro em Medianeira, tem uma bordadeira, a Elo. E a Elo, o que a Elo faz? Ela pega a sua foto, você entrega uma foto para ela, ela transfere aquela foto para um bordado. Sabe aqueles bordados? Ah, eu esqueci o nome, meninas, daquilo que vai em volta do bordado. Su, maravilhosa, me ajuda. Su, como que é o nome? É um bastidor, não é, Su? É um bastidor. Então, ela faz o bordado no bastidor para você botar na porta, para você decorar. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, tem uma foto da minha sobrinha que eu tirei quando ela tinha menos de 1 ano e eu tenho aquela foto guardada no meu coração. Ela é muito pequena. E quando eu vi que Elô fazia esse trabalho artesanal, eu falei, eu preciso mandar bordar aquela foto para a minha sobrinha. Por quê? Porque aquela peça que Elô fez tem um significado muito grande. Acima do preço, a Elô cobra acho que 150, 160 para cada peça que ela borda. Independente do preço, o valor e o significado daquela peça são muito grandes para mim. Talvez a minha sobrinha, que agora tem 10 anos, ela não entenda. Mas um dia ela vai entender. Mas para mim, por quê? Porque na maioria das vezes, quando nós encomendamos, quando nós personalizamos, vou dar o exemplo de Natália.
Natália hoje colocou no correio a primeira peça dela para ir para fora da cidade dela. E não era uma peça qualquer, era uma peça que foi personalizada, era uma peça que acima do preço tem um valor muito importante, é a formatura, é a primeira formatura de uma princesa, e a mãe mandou fazer uma coroa bordada toda em pérola, uma tiara belíssima. Então, acima do preço existe o valor. Por quê? Porque o artesanato ele está ligado a momentos, a memórias. Quem manda fazer um artesanato, quem encomenda uma peça poderosa, quer eternizar uma memória. Quando eu peguei aquela foto e pedi para Elô bordar, não era só um bordado, era uma memória feliz que eu queria eternizar. E a gente precisa entender isso para não ficar apegada ao preço e para saber falar com as pessoas. Porque se você não sabe falar sobre o valor daquilo que você faz, você fica escrava do preço. E nenhuma artesã merece ser escrava do preço. Porque o que você faz é eternizar memórias em todas as suas peças. Vou dar outro exemplo. A Alexandre tem duas sobrinhas. Para quem não conhece, quem entrar na próxima turma conhece o Alexandre. O Alexandre é meu sócio e vocês escutam a voz dele aqui. Alexandre, assim como eu, a gente convive com vocês e a gente aprende a apreciar, a respeitar e a amar o artesanato. E Alexandre falou assim: vou dar de presente de Natal para as minhas sobrinhas laços. E ele encomendou com a Jaci. De onde que a Jaci é, Ali? Você lembra a cidade da Jaci? Ela é do Piauí, a Jacirene. Ele encomendou com a Jaci uma caixa que eu falei, nossa senhora, Ali, até me assustei quando ele viu. Ele encomendou uma caixa de R$ 480 só de laço. Eu falei, meu Deus do céu, o menino comprou um atacado de laço. Mas não, porque o Alexandre, ele escolheu cada peça uma a uma, diferente de tudo que as sobrinhas dele poderiam ter. Então, quando o Alexandre escolheu aquelas peças para presentear a sobrinha dele, ele estava escolhendo peças únicas, exclusivas, diferentes de tudo que elas pudessem ter. Então, quando a gente compra um artesanato, nós estamos comprando algo único e exclusivo. Então, eu quero que vocês se lembrem disso sempre. Não é só mais um laço, é o laço, é a peça. Ou o que Érica falou que graças às suas lives eu consegui fazer a minha primeira venda para fora do estado que eu moro. Gente do céu! Tararara. Ali, me dá uma placa de coração, de alegria, de felicidade. Ali. Que alegria, Érica, parabéns! E é isso que eu quero que aconteça com todos, com todas vocês. Tararara, minhas placas aqui para vocês. É isso que eu quero que aconteça com todas vocês. Mas primeiro, a gente precisa ter muito claro o que é preço e o que é valor. O que é caro e o que é barato. Porque senão você não consegue falar com a pessoa, argumentar com essa cliente. Às vezes a gente acha que, nossa, mas o frete vai ficar caro. Às vezes o frete fica caro para você. O que é caro para você não significa que é caro para sua cliente. Porque para ter uma peça incrível, ela vai pagar o frete que precisar pagar. Por quê? Porque ela não está preocupada com o preço, ela está preocupada com o valor. Agora, tendo isso muito claro, nós vamos para o próximo passo. E qual que é o próximo passo? É você entender qual é a vantagem de você saber o que falar e o que fazer quando as pessoas dizem que o teu produto tá caro. Porque existem algumas artesãs que quando elas escutam isso, elas murcham. A pessoa fala, nossa, é verdade, elas acreditam. Mas para a gente não acreditar, a gente precisa entender o que é para valorizar. Primeiro, valorizar você. Se você não se posiciona, se você não se valoriza como mulher, como artesã, vai ser impossível você valorizar as suas peças. Por quê? Porque você é a criadora dessas peças. Então, valorize-se, cuide de você, fale bem de você.
Uma artesã poderosa, ela não fala mal dela mesma. Ela não fala que ela é burra, ela não fala que ela é preguiçosa, ela não fala que ela é lenta, ela não fala que ela não consegue. Porque ela sabe que todas essas palavras desvalorizam o posicionamento dela, desvalorizam quem ela é. Se você quer que os seus produtos sejam valorizados, comecem valorizando quem você é, valorizando aquilo que você faz. A gente vai escutar muitas vozes, e muitas vozes negativas. E é por isso que a gente precisa botar um filtro para a gente saber o que a gente vai escutar. Eu escutei uma frase que para mim fez muito sentido esses dias, que diz que a doença, a dor e o sofrimento, elas entram por onde? Pelos nossos ouvidos. Porque a gente precisa saber o que a gente está escutando e o que a gente vai acreditar. As pessoas falam muitas coisas sobre quem a gente é, mas elas falarem não significa que aquilo é uma verdade. Uma verdade é aquilo que Deus fala sobre a gente e é aquilo que a gente traz para o nosso coração. Então tomem muito cuidado, porque às vezes o ambiente que a gente está não é um ambiente que entende o que é um artesanato, que entende a diferença de valor e de preço, que entende o que é caro e o que é barato. Eles não precisam entender, você precisa entender. Se alguém disse que o seu artesanato é caro, a primeira pergunta que você deve fazer é: você conhece o meu trabalho? Você sabe como que se dá a produção de uma peça como essa? Sem rancor no coração, sem raiva da pessoa, porque na maioria das vezes a pessoa que faz essa pergunta é uma pessoa que não conhece o nosso trabalho. Então, quando você sabe o que você vai fazer, você começa a se valorizar, você começa a valorizar o teu produto e a parar de vender o teu produto tão precioso a preço de banana. Você para de dar desconto. Porque tem artesãs que falam, beleza. Eu lembro que é o caso da Andressa. A Andressa tinha muita dificuldade com isso. E o que a Andressa fazia? Ela falava, tá, mas e quanto que você quer pagar? Tá, eu vou te dar R$ 10 de desconto. Ali ia todo o lucro que a pobre da Andressa tinha para cada uma das peças que ela ia fazer. Mas se você entende o que você vai fazer, você não cai nessa armadilha. E quando você tem clareza do seu valor, do valor do seu produto, quando você entende a importância de se posicionar, você dobra as suas vendas, porque dobrar as vendas é resultado de um alinhamento, de um equilíbrio entre essa valorização. Não basta você querer valorizar o teu produto se você não se valoriza como pessoa, como artesã, como mulher. Tá tudo alinhado. Então tenha isso muito claro. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês, que a Gláucia... Oi, Gláucia! Oi, oi, oi! Como que a Gláucia fala? Hello, hello, bom dia, muito bom dia! Tudo bem, Glau? Val, estou aqui sorrindo. Gravei um stories e usei a palavra nosso. E falamos dessa palavra no simulador. Saiu sem querer. Tranquila, minha querida Glau. Mais importante, Glau, olha só, pega esse exemplo de Glau. Simulador é um lugar que eu vou com as minhas alunas, é um Instagram secreto, e lá cada uma vem com uma peça sua de artesanato e nós treinamos a apresentação dessas peças. E eu sempre falo para ter cuidado com o nosso. Por quê? Por que, Val, tem que ter cuidado com o nosso? Porque enquanto a pessoa não paga, enquanto a pessoa não compra, o teu artesanato não é nosso. É só seu. Então, é essa peça aqui do meu ateliê, essa tiara. Então, quando a gente usa o nosso, dá a sensação que já é da pessoa. E a gente, para despertar desejo, é importante a gente evitar. Mas olha só, Glá, um ponto muito importante, um aprendizado para todas nós. Você só percebeu que você cometeu esse equívoco, não é nenhum erro, é um equívoco. Por quê? Porque você estava fazendo. Mais importante do que saber que não deve, que não é orientado, é a gente identificar que cometeu esse equívoco porque estava fazendo. Sem a prática, a gente não consegue ter clareza, ter firmeza das técnicas. Parabéns, Glau, é isso aí. O importante é você ir fazendo para aprimorar. E isso serve para todas vocês. Natália, eu vivi tudo isso e me transformou. Foi o método da Val, evoluindo muito. Exatamente. É um processo. Deixa eu ver aqui. Corujinha Arte... Você lembra o nome da Corujinha, Alia? Ela falou ontem, não? Corujinha, qual que é o teu nome?
Verdade, faço isso. Nunca acho que está bom as minhas peças como eu gostaria. Sou muito insegura. Tem que tomar cuidado, meu amor. Por quê? Porque se você acredita que uma peça nunca está bom, Val, mas eu vou evoluir. Eu sei, gente. Mas pense aqui comigo. Quantas vezes vocês já investiram em cursos, em técnicas, em tempo, desenvolvendo aquilo que vocês fazem? Vocês têm um conhecimento técnico muito maravilhoso. Vocês fazem peças extraordinárias. Só que não adianta a Val vir e falar para você. Você faz uma peça extraordinária se você não acreditar. Se você não ter essa convicção. Então, eu quero te convidar a parar de pensar que pode ser. Eu sei que pode ser melhor. Eu sei que pode ser muito perto do perfeito. Mas eu quero te convidar hoje a valorizar a sua peça para você saber falar e vender essa peça com tranquilidade, num valor que seja justo para você. Porque não adianta trabalhar o tanto que vocês trabalham para não vender as peças que vocês fazem por um valor que não seja justo. Isso não é hobby. Você não faz para doar, para dar, você faz para vender. É algo que você ama e você quer transformar num negócio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto. As peças de vocês, elas são extraordinárias. Pare de pensar que não está bom o suficiente. Eu sei, a cada dia vai ficando cada vez melhor, cada dia mais lindo. Mas tenha essa segurança e essa confiança na hora que você for falar das suas peças, na hora que você for falar sobre aquilo que você faz, tem que bater no peito e tem que ter orgulho de falar que é artesã. Porque se você não bate no peito e não tem orgulho daquilo que você faz, as outras pessoas não vão ter por você, as outras pessoas não vão valorizar aquilo que você faz por você. Começa com a gente. Tudo começa com a gente. Combinado, poderosas? Me contem aí, combinado, combinadíssimo? Cristiane, tá, Coruji se chama Cristiane. Aqui a Natália falou, hoje é raríssimo alguém falar em desconto. Dentro de um ano só teve uma pessoa que pediu e eu disse não. Exatamente, posicionamento. Quando e a gente vai falar sobre posicionamento aqui. E eu pleníssima, pleníssima disse não. Maravilhoso, é isso aí. Eu amo as minhas peças, são maravilhosas. Eu só tenho medo de colocar preço. E aí eu te pergunto, Carla, por que você tem medo? Você acredita que a sua peça não vale um valor justo? Olhe para o valor. Quando você tem claro o valor, você vai ter claro o preço que você vai colocar nela. Tome cuidado para não cair nessas armadilhas. Mas para a gente saber identificar o valor das nossas peças e colocar um preço justo, a gente tem que saber se posicionar naquilo que a gente faz. E eu vou falar sobre isso. Os três fatores fundamentais para você se posicionar diante de alguém que diz que o seu artesanato está caro. É algo que eu amo mesmo, ainda mais que foi o sofrimento que me levou para o artesanato. Muitas de vocês vêm para o artesanato para sair de uma depressão e ver ali uma oportunidade de ir além. Muitas de vocês vêm para o artesanato para ficar perto dos filhos. Os motivos que levaram vocês até o artesanato são muito poderosos. Eu amo meu trabalho, acho tudo lindo. Uns dias tenho medo de colocar preço. Hoje eu não tenho mais. Graças a... Gente do céu, posso terminar essa live? Beijo, tchau, tô brincando. Parabéns, Érica, é isso mesmo. Artesãs sem medo de botar preço. Isso é muito importante. Medo de não vender, pois é. Mas aí a gente precisa entender esses valores. Hoje você vai conhecer os 3 fatores fundamentais para você saber o que fazer quando alguém diz que o seu artesanato está caro. A gente já vai chegar nesse ponto, mas antes eu preciso te dizer o que acontece quando uma artesã não sabe o que fazer quando as pessoas dizem que o produto dela está caro. Eu vou ter muito cuidado para falar disso com vocês, porque às vezes mexe numa ferida que não é nem uma ferida de hoje, é uma ferida de quando você era criança, é uma ferida que está ligada à segurança, à autoestima.
a forma como você cresceu e como você viu tudo à sua volta. Oi, Biscuiarte, seja muito bem-vinda. Crochê da Darlene chegou aqui também, a Débora. Oi, Débora. Então, eu vou falar isso com muito cuidado. Eu não quero que vocês levem para o lado pessoal. Ai, a Val tá com o dedo na minha cara. Não é nada disso. Mas eu quero que vocês reflitam para que vocês não sejam escravas do desconto, para que vocês não sejam escravas do preço, para que vocês não sejam escravas do que o seu cliente acredita que vale o seu produto, o seu artesanato. Então, o que acontece com uma artesã quando ela não sabe se posicionar, quando ela não sabe o que fazer, quando as pessoas acreditam, quando as pessoas falam que o produto dela é caro? É muito comum a reclamação. E por que a gente reclama? A gente reclama porque algo doeu em nós. Só que tome cuidado, poderosas. Por quê? Porque reclamar é viciante. Se a gente começa a reclamar, a gente não para mais. E sabe o que é perigoso com relação ao reclamar? Quando a gente reclama, a gente não olha para nossa responsabilidade. A gente sempre joga a culpa onde? No outro. Cuidado com uma reclamação. Se o teu cliente falou que o teu produto é caro, para, analisa, reflete, não reclama. Porque quando você reclama, você está clamando duas vezes. Você está reforçando aquilo que aconteceu. E a reclamação não vai te ajudar no seu posicionamento, não vai te ajudar a buscar uma solução. As artesãs que dobram as vendas, elas não reclamam, elas olham e veem o que elas podem fazer para melhorar. Isso é nítido, eu vejo isso com nitidez entre as minhas mentoradas. Tem aquelas que estão sempre reclamando. Ela fez um evento, ela vendeu pra caramba, mas ela continua reclamando. Tem aquelas que acordam 3 horas da manhã, porque é a hora que a criança dormiu. Você fala com ela, ela tá altiva, ela tá feliz, ela tá com uma olheira aqui, ó. Aqui embaixo, na bochecha, mas ela não reclama. Se o teu cliente falou que o teu produto tá caro, o que você vai fazer? Você vai começar a analisar, opa, por que ele disse isso? Quando a gente reclama, a gente não resolve. A gente acaba deixando a responsabilidade para outra pessoa. E se uma pessoa diz que o teu produto é caro, a culpa não é da pessoa. A responsabilidade, eu não gosto de usar a palavra culpa. A responsabilidade não é da pessoa. A responsabilidade é nossa. Eu sei que dói, que machuca. Você fala, Val, como assim? Nós não conseguimos deixar claro para a pessoa o valor do nosso produto. Toda vez que alguém diz, Val, a sua mentoria é cara, eu penso comigo, o que eu não falei para a pessoa ter essa percepção? Porque se ela teve essa percepção, não é culpa da pessoa, a responsabilidade é minha, porque eu não deixei claro o valor daquilo que eu entrego. Vocês percebem? E cada vez a gente vai ficando melhor. A gente não nasce para quem acha que vender é dom. Não. Sou péssima em vender, gente. Eu sou uma fono. Quem é fono, a gente não aprende a vender. A gente aprende a cuidar das pessoas. Você sai da faculdade, tem uma lista lá de valores, ó, e você cobra tanto, tanto, tanto. Você não aprende a vender, mas com a vida a gente vai entendendo que vender é a forma mais justa, equilibrada e poderosa da gente transformar a vida de outras pessoas. Quando você vende um artesanato, você transforma a vida daquela pessoa. Aquele dia, quando a Natália fez aquela tiara no formato de uma coroa, ela mudou o dia da formatura daquela criança. Aquela mãe vai fazer uma foto, vai eternizar, vai guardar aquela peça, porque é um marco na vida daquela família. A gente não sabe. Às vezes a mãe não teve oportunidade nem de ir para a escola. E aquela criança está tendo aquela oportunidade. E para ela, aquele dia é muito importante. Esse é o papel do artesanato. E quando a gente reclama, a gente está falando duas vezes, a gente está colocando a responsabilidade na pessoa por algo que a gente precisa desenvolver. Então, toda vez que alguém falar que o teu produto é caro, não discute com a pessoa, não bate boca com a pessoa, não xinga a pessoa, não leva para o seu coração. Pega um papel e uma caneta e faz a seguinte pergunta: o que não ficou claro para essa pessoa sobre o meu artesanato? Porque o que não ficou claro, a gente vai melhorar.
É uma habilidade que a gente desenvolve. Vocês não nasceram artesãs. Vocês aprenderam com a mãe, com a avó, com os cursos. Esse é o meu objetivo. Ensinar vocês a se valorizarem, a saberem falar sobre o produto de vocês, para vocês dobrarem as vendas. Dobrar as vendas é uma das consequências positivas de quando você sabe falar sobre aquilo que você faz. Tem outras consequências muito maravilhosas, reconhecimento. A Natália, por exemplo, foi reconhecida em 2 cidades como a melhor laceira da região. A Thelma ganhou como a confeiteira influencer. Vocês percebem? É só uma das consequências que começa onde? Que começa em você sabendo falar sobre aquilo que você faz. Agora eu vou compartilhar com vocês. Bom dia, Rosa! Seja muito bem-vinda. Eu vou compartilhar com vocês os 3 fatores fundamentais para você saber o que fazer quando alguém diz que o teu produto está caro. A gente precisa alinhar 3 fatores. O primeiro fator é o posicionamento da artesã. Meu Deus, Valério, o que é posicionamento? Eu gosto de dizer que o posicionamento, ele é feito, ele é construído, os 2 ingredientes do posicionamento são, primeiro, postura. Nós olhamos para as pessoas e a gente compra daquelas pessoas que a gente se identifica, se a gente se conecta. Não é que você vai deixar de ser você, mas você precisa ter uma postura alinhada com o tipo de cliente que você quer vender. Se você quer vender para um cliente que pague um preço justo, a sua postura precisa ser uma postura alinhada. A sua postura precisa ser uma postura que a pessoa que tenha um alto poder aquisitivo, a pessoa rica da sua cidade, ela olhe para você e ela se identifica. Mas, Val, eu não sou rica, eu também não sou, gente. Mas a gente trabalha um alinhamento. E o que é esse alinhamento? É a sua postura, é o peito aberto, é a coluna reta, é você olhar no olho da pessoa, é você não andar toda desgrenhada, arruma o cabelo, corta a unha, lixa, seja sempre, sabe, bem cheirosa. Você não precisa estar com roupa de marca de jeito nenhum, gente. Não é sobre isso, mas é sobre a sua postura, o seu alinhamento. Oi, Ti, que honra ter você aqui. É sobre esse alinhamento. Se você não tem postura, como que você vai se conectar com essas pessoas? Não se conecta. Se você quer vender para uma pessoa que pague um preço justo por aquilo que você faz, lembra sempre. Tem a linguagem verbal, que é o que sai da nossa boca, e tem aquilo que não é verbal, que é a postura. Se você é uma artesã e quer alcançar essas pessoas, não significa que você, ai, Val, eu vou ter que morar no bairro delas. Não. Eu vou ter que ir nos mesmos lugares que elas. Não. Mas você precisa ter uma postura que se conecte com a postura dessas pessoas. É um detalhe que faz parte do seu posicionamento e faz toda a diferença. Eu falo isso para vocês porque antes eu, Val, eu não era assim, Tinara tá de prova. Hoje, gente, eu escolho como que eu vou aparecer aqui para vocês. Eu tiro um tempo para passar uma maquiagem aqui nesse rosto, porque eu quero que vocês olhem, que vocês se identifiquem, que vocês se conectem. A mesma coisa acontece com você. Não é ser quem você não é, mas é você ser a sua melhor versão. Como artesã. Não é porque a gente é simples, que a gente não tem dinheiro, que a gente vai andar mal arrumado, desleixado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É sobre o capricho, é sobre o cuidado com a sua postura, com a forma como você se apresenta. A imagem chega antes, exatamente. A sua postura, ela diz muito. Se a pessoa não vê valor em você, na sua postura, ela vai ver valor naquilo que você faz? Não, ela vai achar caro. Se você não sabe o que fazer, comece antes de olhar para a pessoa, de discutir, de ficar chateada, de ficar magoada. Olhe para você, pega o espelho e olha e fala: a minha imagem, o meu posicionamento está transmitindo esse valor? Mas, Val, eu fico o dia inteiro em casa. Eu também, gente. Tem momentos que a gente está desmontada, desleixada? Sim. Mas isso não significa que vai ser uma regra, que você vai ficar o tempo inteiro assim. No momento que você vai falar com o seu cliente, tenha esse cuidado. Isso faz toda a diferença.
No momento que você vai fazer um vídeo para apresentar uma peça, tenha esse cuidado. O outro ponto do posicionamento é a mentalidade. Na semana da Artesã que vem, eu vou falar muito sobre essa questão da mentalidade. Mas aqui, o ponto que eu já quero deixar claro para vocês é a forma como você lida quando as pessoas falam que o seu produto está caro. É a sua mentalidade. Se você reclama, você só está reclamando, você não está buscando uma solução. A mentalidade da artesã que vende é: opa, eu não sei lidar com esse desafio, eu não sei o que fazer quando um cliente diz que o produto está caro. O que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver essa situação? Pare de colocar responsabilidade no outro. No Instagram, porque o Instagram não entrega, por causa que a pessoa, porque o meu marido não apoia, porque eu tô gordo, para, para. Não é sobre o outro, poderosa, é sobre você, é a forma como você pensa sobre aquilo que você faz. A nossa mentalidade, ela define a forma como as pessoas vão olhar, valorizar, se conectar. Quem gosta de gente que reclama, não é? Meu Deus, a pessoa que reclama, a gente quer longe, fala, nossa, a pessoa chega, parece que suga a nossa energia, né, Tinara? A pessoa suga. E tem gente que é tão bom chegar perto que parece que você encosta na pessoa assim, você, nossa, tem uma energia maravilhosa. Eu espero que você seja essa pessoa que inspire os seus clientes, que inspire a sua família. A Tinara falou aqui, ó, às vezes é só mudar a roupa, trocar o acessório, exatamente, é só prender o cabelo. Às vezes é só colocar a camiseta por dentro da calça, por dentro da blusa, tirar um chinelo, botar uma sapatilha, tirar uma rasteira, colocar. É só um pequeno ajuste que já faz toda a diferença. Esse é o primeiro fator. Se as pessoas estão reclamando do valor das suas peças, olhe para esse primeiro fator, posicionamento, que envolve postura e mentalidade. Nós devemos inspirar as pessoas com as nossas peças. Mas antes de inspirar as pessoas com as nossas peças, nós devemos inspirar as pessoas com quem nós somos. Eu tenho certeza que cada uma de vocês aqui tem uma história incrível. Ninguém escolhe ser artesã porque é obrigada. Vocês escolhem ser artesãs porque é algo que é muito mais forte que você. É algo que corre nas suas veias, é algo que vem de outras gerações. Isso precisa ser valorizado. Em casa eu sou bagaceira, na rua nem me reconhece. Ai, meu Deus, Su do céu. É nós na vida, gente. É aquilo que eu falei pra vocês. Na hora que eu tô aqui, ó, na frente de vocês, eu me arrumo. Por quê? Porque eu quero que vocês se conectem, que vocês me vejam na minha melhor versão. Eu quero entregar pra vocês a minha melhor versão. Quando a gente vai fazer um almoço, o que a gente faz? A gente tira essa roupa, né? Não vou fazer um almoço assim. Mas ali é um outro momento. Aqui a Renata falou bem reflexiva que gente, ficou claro para vocês, poderosas, o primeiro fator do que fazer quando alguém diz que o seu artesanato está caro? Agora nós vamos para o segundo fator. Teve alguém que perguntou assim, Val, essa questão do preço, de dar preço. Quem perguntou do preço aqui? Deixa eu ver. A Ingrid, variedade. Val, qual que é o jeito certo de calcular o preço das peças? Ingrid, eu não consigo te responder aqui agora, por quê? Porque cada artesanato tem o seu estilo de precificação. Tem artesãs do açúcar aqui, tem artesãs do laço, mas normalmente é quando você olha para o produto que você usa, para a sua matéria-prima, e o tempo que você leva para fazer aquele produto. Então é muito importante, porque às vezes a matéria-prima, você fala, nossa, aqui eu gastei 90 centavos de fita para fazer esse produto, só que eu fiquei 5 horas para fazer essa peça. É uma peça que vai ser muito mais valiosa. Então comece a olhar para esse ponto, para esses dois elementos, para você identificar qual que é o caminho que você vai ter, que vai te guiar na hora de você calcular o preço do seu artesanato. Certo, Ingrid? Claro, a Gláucia falou que ficou claro, a Cris também ficou claro. Perfeito, então partiu para o segundo fator que você precisa ter muito claro na hora que você vai responder às pessoas, na hora que você vai pensar o que você vai fazer quando alguém diz que o seu produto está caro. O segundo fator, poderosa, é o produto. Como assim, Val, o produto? É como você fala sobre aquele produto. Como é que você apresenta? Como é que você diz para as pessoas sobre aquilo que você faz? Na maioria das vezes, as pessoas, elas acham caro o nosso produto, por quê?
porque ela não tem nenhuma referência, ou porque ela está comparando com o produto do supermercado, porque ela está comparando com o produto da loja da esquina, que não é um artesanato, é um ting-ling, por exemplo. É um produto industrializado, é um produto industrial. É outro rolê. Aqui eu ensino a vender produto artesanal. E o produto artesanal, ele é diferente. Por quê, Val? Desde a seleção da matéria-prima, que sejam os ingredientes, ou sejam os produtos que você vai usar, um produto artesanal passa por uma seleção muito criteriosa. Vocês não usam qualquer fita, vocês não usam qualquer cola, vocês não usam qualquer linha. Um produto artesanal é um produto que tem um alto nível de qualidade, é diferente. E muitas vezes, por não saber apresentar o produto, vocês acabam não falando isso para a pessoa. Se eu vou comprar uma faixa por uma bebê, eu vou comprar uma faixa que é feita por uma artesã. Por quê, Val? Por medida de segurança. Uma artesã, ela cola e ela costura. E ela cola com uma cola que é hipoalergênica, que não dá alergia na criança. A criança pode lamber, chupar o negócio que não vai acontecer nada, não vai morrer, passar mal. É uma informação tão valiosa que às vezes vocês acabam não falando essa informação sobre o produto de vocês. Diz isso para uma mamãe. Ela vai falar, nossa, eu só quero esse tipo de produto. Porque você já imaginou a dor de cabeça que você vai ter se o teu filho engole alguma coisa, enfia o troço no ouvido, no nariz? Eu sou fono, gente. Então, assim, eu acompanhei muitas crianças que as crianças tiram coisa, não sei da onde, para colocar no nariz, no ouvido. Então, vocês vendem um produto que, além de ser personalizado, que além de ser exclusivo, é um produto que tem uma alta segurança. E às vezes vocês não falam isso para as pessoas. Às vezes nem vocês sabem disso. Vocês aprenderam como é que faz, vocês têm um padrão de qualidade altíssimo, mas acabam não deixando isso claro para a pessoa. E você precisa falar isso para a pessoa. Por quê? Porque a hora que você fala, o seu produto não entra mais em comparação. Ela não vai comparar com a loja do 10, com a loja da esquina. Ela sabe que o seu produto é diferente de tudo que ela já viu. Ela sabe que ela vai poder usar aquela tiara, aquele lenço, aquele bordado, que não vai cutucar, que não vai machucar, que não vai incomodar, que não vai dar alergia. Mas você precisa falar sobre isso para a sua cliente. Você precisa dizer para aquela mãe que aquela boneca é uma boneca personalizada, é uma boneca que vai ter as expressões daquela criança. Para que isso? Para aumentar a autoestima daquela criança. As bonecas que a Suelen faz são bonecas que se assemelham com a expressão da criança. Olha que coisa mais maravilhosa. A boneca dela é totalmente diferente da boneca que vem nas lojas tradicionais. Por quê? Porque lá é tudo padronizado. E a boneca que a Su faz, e a boneca que muitos de vocês fazem aqui, é uma boneca que respeita a individualidade daquela criança. Vocês sabem o quanto é poderoso para uma criança se sentir representada. Se ela tem sarda, provavelmente a boneca vai ter sarda. Se ela tem um olho mais puxado, uma sobrancelha, aqui, ali vai ter as expressões. E isso você precisa falar. Por que você faz dessa forma? Isso é falar sobre o seu produto, é focar no produto e explorar todas essas possibilidades. Como é que você está apresentando o seu produto? Como é que você está falando para as pessoas sobre o seu produto? Como é que você está tirando as fotos do seu produto? Às vezes tem vídeos e fotos que mais desvalorizam do que valorizam. Como é que você embala o seu produto? Como é que você entrega o seu produto? Todos esses elementos, eles são considerados pela sua cliente na hora do caro versus o barato, na hora do valor versus o preço. A pessoa não sabe de nada disso. Quando a pessoa diz que o produto está caro, eu tenho dó da pessoa. Sabe por quê? Porque ela é ignorante naquele assunto. Ela não tem aquele conhecimento. Eu tenho como artesã. E é por isso que eu preciso falar para ela sobre isso. Ai, Val, mas eu já falei isso no meu Instagram. Não, isso você precisa falar para cada cliente. Isso você precisa falar para cada cliente, para tudo que você for fazer, para a legenda que você faz, para o momento que você apresenta.
Aqui não é para você ter medo de ser repetitivo, é para você falar, 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 repetir, repetir, repetir. Por quê? Porque isso vai te ajudar no seu posicionamento com relação ao seu produto. Isso vai ajudar a pessoa a entender por que, que o teu produto é totalmente diferente dos outros. A pessoa tem que olhar e desejar. Até a Natália falando assim, tem fotos que dá dó de ver, dá dó. Então comece a olhar para o seu produto e se perguntar: eu estou apresentando o meu produto da maneira mais poderosa possível? Eu estou apresentando o meu produto da maneira mais poderosa? Se eu não estou, por onde que eu vou começar a melhorar? Vamos lá, terceiro fator para você saber o que fazer quando alguém dizer que o seu produto está caro. Mas, Val, empreender é muito complexo. Assim, Érica, vou ser muito sincera com você. Sabe o que eu sinto que é complexo, de verdade? Para mim, complexo é você trabalhar 8 horas por dia para ganhar R$ 1.500 por mês. Isso para mim é complexo. É você fazer algo que você não ama, que te deixa mal, que te deixa triste. Isso para mim é complexo. Quando você aprende os pilares daquilo que é importante para o seu negócio, quando você entende como se posicionar, em poucas horas você pode faturar R$ 1.500 por mês. Numa live de 3 horas, de 5 horas, você fatura R$ 1.700. Então, tudo é uma questão de desenvolver habilidade. Talvez, Érica, agora pareça complexo, por quê? Porque você pode estar ouvindo falar disso pela primeira vez. Entende? Você fala, nossa, Val, é complexo por quê? Porque eu não sabia disso. Mas aqui vocês estão tendo a oportunidade de conhecer, de saber, de aprender. E é por isso que eu faço essas lives aqui para vocês. E é por isso que depois eu vou abrir a oportunidade para quem quiser ser minha aluna, de ser minha aluna. Não é complexo, é algo novo. É um jeito diferente. A gente foi educado para ver o mundo da forma tradicional, da forma que se vendem produtos industrializados. O artesanal é totalmente diferente. E quando você entende isso, tudo faz muito mais sentido e tudo fica muito mais claro. É provavelmente um tipo de conteúdo que a gente não aprende na escola. Comigo é o contrário. Todo mundo fala que as peças são baratas demais, por isso que eu perguntei para calcular. Então começa a ver esse ponto. Ontem a Ana falou a mesma coisa. Os clientes estão falando que minhas peças são muito baratas. Aproveitem que a gente está no final do ano e aí você faz um reajuste para o ano que vem, tá, Ingrid? Porque senão você pode estar perdendo dinheiro. Vocês trabalham pra caramba e aí acabam ficando o quê? Sem dinheiro. Trabalha muito e não vê o dinheiro. Dinheiro vem e vai. Então, fiquem ligadas nesses pontos. Combinado? Vê aí essa questão. O que você vende, Ingrid? Aqui eu vi variedades. Você vende todos os tipos de produto? Depois conta mais para mim, para eu saber. Agora nós vamos para o terceiro fator. Terceiro fator para você saber o que fazer quando alguém diz que o seu produto está caro é um fator essencial que se chama cliente ideal. Você sabe quem que é o seu cliente ideal? O erro mais comum que eu vejo as artesãs cometendo com relação a cliente ideal é não ter um cliente ideal e é querer vender para as pessoas que estão à sua volta. Eu tenho um recado importante para te dar. Pode doer, pode te machucar, mas na maioria das vezes, poderosas, as pessoas que estão à sua volta, a sua família, os seus amigos, eles não são os seus clientes ideais. Não são. E às vezes a gente gasta muito tempo e energia tentando convencer essas pessoas do valor do nosso produto. O cliente ideal é aquele cliente que conhece o valor daquilo que você faz.
É uma pessoa que talvez não tenha um profundo conhecimento sobre o artesanato, mas conforme você vai produzindo conteúdo, conforme ela te conhece, conforme ela descobre aquilo que você faz, ela começa a se encantar. Artesanato não é para todo mundo. Pare com essa ilusão de que você vai vender o seu artesanato para todo mundo. Pare de ficar oferecendo o seu artesanato para todo mundo, poderosa. Toda vez que você fica oferecendo para as pessoas, você está desvalorizando. Uma artesã poderosa, ela não oferece, ela apresenta. O que é a diferença, Val, de apresentar para oferecer? Apresentar é quando você fala sobre o seu produto sem perguntar para a pessoa: quer comprar agora? Vamos levar essa peça hoje? Não faça isso. Isso é oferecer. Isso desvaloriza o seu artesanato. Então pare de gastar energia tentando vender. Eu sei que dói. Até alguém que falou, nossa, eu descobri isso hoje. A Cris falou, nossa, é bem isso, Val. As pessoas que estão à nossa volta, elas não vão comprar os nossos produtos. Porque na maioria das vezes o nosso produto não é para elas. Por quê? Porque elas não têm essa consciência, elas não têm ideia do valor daquilo que a gente faz. Então comece a focar no seu cliente ideal e provavelmente o seu cliente ideal ele vai estar num bairro diferente, ele tem um estilo de vida diferente, é uma outra pessoa que não vive a mesma realidade que a gente vive. E tá tudo bem. Você não vai ficar reclamando, você vai se posicionar para ir até essa pessoa. Pode ser que você faça uma parceria, pode ser que você encontre alguém para revender o seu produto. Você vai pensar alternativas para chegar até o seu cliente ideal. Mas tenha claro quem é que você quer como cliente ideal. O nosso cliente ideal é a gente que escolhe. É a gente que escolhe o nosso cliente ideal. E um dos maiores erros, primeiro, é acreditar que todo mundo é o seu cliente. Não é. E o segundo maior erro é acreditar que as pessoas que estão à sua volta serão os seus clientes. Na maioria das vezes, poderosa, as pessoas que estão à nossa volta, elas só vão valorizar aquilo que a gente faz quando os de fora valorizam. E às vezes você tá aí gastando energia pra caramba para tentar convencer uma pessoa de comprar o seu produto, uma pessoa do seu círculo de amigos, uma pessoa da sua família, e você poderia estar falando com outras pessoas, estar alcançando outras pessoas. O que eu quero que você leve dessa live de hoje é que não é todo mundo que é o seu cliente. E tá tudo bem, isso é muito bom. Segundo, não fique oferecendo o seu produto, porque isso desvaloriza aquilo que você faz. Tenha isso muito claro, porque senão você perde muita energia. Comece a olhar, a identificar e pensar em alternativas para você chegar até o seu cliente ideal. Ele não está tão longe de você, mas ele também não está tão perto. E provavelmente você vai precisar de uma estratégia para chegar até ele. Para mostrar para ele o seu produto, para ele saber que é você que faz aquele estilo de produto, aquela forma, tem aquela apresentação. Então, os três fatores fundamentais para você saber o que fazer quando alguém diz que o seu produto está caro são: primeiro fator, posicionamento, que envolve postura e mentalidade. Segundo fator, produto. Como é que você fala sobre o teu produto? E o terceiro fator fundamental para você saber responder a pessoa quando ela diz que o seu produto está caro é você ter claro se ela é ou não a sua cliente ideal. Às vezes é muito melhor a gente falar, ó, vai com Deus. Não quero atender esse tipo de pessoa. Estava falando com a Paty semana passada. Ela falou, Val, pela primeira vez eu dei as contas para uma cliente. Por quê? Porque não era a cliente ideal dela e era uma pessoa que sugava muita a energia. Sugava muita energia e ela perdia tempo, perdia horas e nunca estava bom. E faz isso e faz aquilo. Não. Você tem o poder de escolher para quem você quer vender.